Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos na aula de número 7. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso, é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. É importante que você reserve um tempo para ler o texto bíblico, ler a sua revista e também para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que serão muito úteis para você. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar para vocês. Segundo, há uma aula-atividade que serve para verificação do aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que você faça para verificar aquilo que você aprendeu. Por último, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, estamos na aula de número 7 e na aula de número 7 o tema é ordenanças para uma vida de fidelidade e lealdade. Eu quero então começar explicando para vocês o cronograma da aula, que é a maneira como eu seguirei com a apresentação do conteúdo. Então veja comigo, esta aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão desta aula, eu quero explicar para vocês 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Professor, por que 1 Coríntios 4, 2? Porque esse é o texto áureo. Segundo a pessoa que escreveu a revista, esse é o texto mais importante. Então, na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário do nosso texto áureo. Na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar os versículos de número 1 a 5 de 1 Coríntios capítulo 4. E por fim, eu encerro essa aula na terceira sessão fazendo algumas aplicações. Como falei a vocês, aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar todas essas informações de maneira que você possa seguir o cronograma, fazer a aula-atividade. Se você estiver no celular, é só apertar a palavra mais, que vai aparecer a descrição do vídeo, e então você conseguirá seguir com todas essas informações, tudo bem? Começando a primeira sessão, eu quero, nesta primeira sessão, explicar para vocês o contexto literário de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Para explicar o contexto literário de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, você precisa saber que o texto que nós vamos estudar na aula de hoje, nesta lição, faz parte de uma série de exortações que o apóstolo Paulo vai fazer à igreja em Corinto. Após ele ter ensinado para esses irmãos sobre sabedoria, vanglória e julgamento, com base nestes ensinos, Paulo vai chamar a atenção deles sobre a autoavaliação e a maneira como eles devem avaliar outras pessoas. E veja que Paulo vai falar de maneira mais específica aos líderes da igreja. Como cada líder deve se autoavaliar e como essas pessoas devem fazer a avaliação desses outros líderes. Bom, o que eu fiz foi trazer para vocês um esboço para mostrar a vocês a maneira como Paulo vai construir o seu argumento. Então nós temos aí do capítulo 3, versículo de número 10, até o capítulo 4, versículo 21, o apóstolo Paulo falando a liderança sábia que deve agir com discernimento espiritual. E isso está organizado em 5 blocos. No primeiro, nós teremos aí do versículo 10 até o versículo 15, a ilustração que Paulo vai apresentar de um edifício e um mestre construtor sábio. Segundo, nós teremos versículo 16 e 17, o edifício é o templo de Deus, no qual o seu espírito habita. Terceiro, nós teremos aqui nos versículos 18 até o versículo 23,
A liderança deve ser vista à luz da sabedoria de Deus. Em quarto, a liderança sábia será elogiada somente por Deus, e aí nós já chegamos no capítulo 4. E por último, Paulo e Apolo como modelos a serem imitados. Não sei se você reparou, mas o nosso texto áureo faz parte desta seção aqui, ó. A liderança sábia será elogiada somente por Deus. Consegue perceber? O nosso texto áureo é capítulo 4, versículo 2. Como nós veremos na segunda sessão, onde eu quero explicar para vocês esse texto, Paulo vai falar contra uma falsa sabedoria que tem sido demonstrada por alguns líderes da igreja em Corinto. Essa sabedoria humana tem feito com que eles utilizem critérios que são inapropriados para avaliarem o seu ministério. O resultado disso é que tanto esse julgamento como essa forma de liderar tem feito mal à igreja. Se você já leu o capítulo 3, você sabe do que Paulo está dizendo, né? Paulo diz que eles são como crianças espirituais, porque há contendas, há confusão. Uns falam da sabedoria de Paulo, outros falam da sabedoria de Apolo. Para a resolução desse problema, será necessário abandonar aquela sabedoria humana que tem causado muitos problemas e seguir por uma sabedoria divina. Esses irmãos só vão conseguir fazer isso se eles tiverem uma visão apropriada sobre quem eles são em Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão. Começando a segunda sessão, então, eu quero explicar para vocês 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 5, onde nós veremos o apóstolo Paulo falando sobre a liderança sábia que será elogiada somente por Deus. Para começar, eu inicio explicando para vocês o versículo de número 1. Preste atenção à leitura, porque dessa leitura eu queria lhe fazer algumas perguntas importantes. Veja comigo. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Deus, simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Você se lembra o que significa este portanto aqui no começo da frase? Se você é um aluno assíduo aqui da Escola Bíblica Online, você sabe. Nas cartas de Paulo, após uma instrução, o portanto significa que aquelas ações práticas que se espera dessas pessoas se baseiam nas instruções. Então veja que as instruções que vieram antes, e aqui no caso Paulo está se referindo capítulo 3, versículo 5 até o versículo 9, devem motivá-los às ações que Paulo vai passar a mencionar agora. Lá no capítulo 3, versículo 5 a 9, Paulo vai identificar os líderes da igreja como colaboradores de Deus. Agora, depois do portanto, Paulo vai dar instruções práticas para eles sobre como as pessoas devem considerar esses líderes e como eles devem procurar uma sabedoria que é mais apropriada. A sabedoria do capítulo 3 não tem sido apropriada. Se você não sabe do que eu estou falando, e eu já repeti 3 vezes aqui, eu indico que você aperte pause no vídeo, leia o capítulo 3 e perceba isso. No português talvez você não entenda, porque a expressão grega ali, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, o termo grego ali é sobre sabedoria, né? Eles estão discutindo sobre a sabedoria de alguém. Então a discussão em torno da sabedoria mais adequada é a discussão do capítulo 3. E aí Paulo vai dar instrução para eles, uma instrução prática, sobre como as pessoas devem considerar cada um desses líderes. Como é que eles devem ser considerados? Como simples servos de Cristo.
Paulo não está fazendo uma sugestão para aqueles irmãos. Essa é a única maneira de tratar os líderes da igreja, como simples servos de Cristo. Os líderes são servos que trabalham para Cristo. É assim que eles devem ser considerados. Sabendo disso, olhe comigo o texto novamente. O que se espera de um servo que foi encarregado por Cristo? O que se espera que ele faça? Se espera que ele explique os mistérios de Deus. Veja, se a primeira afirmativa foi chocante, a segunda afirmativa de Paulo é quase ofensiva para alguns líderes. Porque, primeiro, Paulo diz que um líder deve ser considerado como um servo de Cristo. Apenas isso. E este servo foi encarregado por explicar os mistérios de Deus. A imagem que Paulo está construindo aqui neste versículo é a imagem de um mordomo. Uma pessoa que recebe a responsabilidade por cuidar de uma casa. Essas duas ideias criam o equilíbrio adequado para a relação que deve haver entre os liderados e os líderes, porque essa relação não tem sido sadia. Então, o versículo 1 cria o equilíbrio necessário. Apesar do líder ser apenas um servo, ele é apenas um mordomo, foi confiado a ele a responsabilidade por explicar os mistérios de Deus. O mordomo em si não é valoroso, mas o que ele ensina, isso sim é muito valioso. Você percebe o equilíbrio? O mordomo não é valoroso, ele não é precioso, ele não é o senhor da casa, ele é o mordomo. Mas a tarefa do mordomo, essa sim é muito valiosa. E o que é que o mordomo ensina? E aí Paulo diz que o mordomo ensina os mistérios de Deus. Veja, essa não é a primeira vez que Paulo utiliza essa palavra. No capítulo 2, versículo 7, Paulo também faz uso da palavra mistério, aqui ele faz uso no plural, para falar sobre os propósitos de Deus para a salvação. Em Jesus, Deus revelou o seu propósito de salvar e incluir tanto judeus como gentios como sendo o povo do Senhor. Esse mistério foi explicado pelos apóstolos naquilo que nós chamamos de o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é isso. O Evangelho é esse mistério de Deus. Agora, veja que paralelo importante. Dentro da igreja, o líder é apenas um servo, um mordomo. Mas ele recebeu uma tarefa de supervisionar o ensino do Evangelho. A sua tarefa é muito valiosa. Sabendo que o valor está na tarefa e não no mordomo, sabendo que o valor está no que o mordomo faz e não nele mesmo, no versículo de número 2, Paulo diz o que é que se espera deste mordomo. Leia comigo. De um encarregado espera-se que seja fiel. O versículo diz de maneira muito clara o que Deus espera dos encarregados de explicar os seus mistérios. Eles devem ser fiéis. Há pelo menos dois sentidos para o que significa ser um mordomo fiel. Primeiro sentido, a palavra fiel faz referência a uma pessoa que é digna de confiança. O sentido aqui é simples. Esse mordomo, ele não demonstra incoerência entre as explicações que ele faz sobre o Evangelho e a maneira como ele vive o Evangelho. É isso que Deus espera dos servos que ele encarregou. Ele espera que estes mordomos possam ser dignos de confiança. Então, o primeiro sentido de fiel aqui é uma pessoa que é digna de confiança. É uma pessoa que ensina e na sua vida é possível ver essa coerência entre o que ele ensina e o que ele faz. Mas a palavra fiel também pode receber um segundo sentido aqui. Fiel pode se referir a este compromisso que o mordomo assume
em não deixar de explicar sobre o Evangelho, porque ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para administrar o ensino dos mistérios de Deus. Ele foi encarregado por essa tarefa. Então ele será fiel ao seu Senhor se ele continuar fazendo isso sempre. Ele recebeu uma tarefa e cumprirá fielmente essa tarefa. Mas e se esse mordomo for infiel? E se esse mordomo não cumprir as tarefas que o Senhor lhe deu? É sobre isso que Paulo vai tratar a partir do versículo de número 3, sobre como é possível julgar a fidelidade de um mordomo. Deixa eu repetir isso. Veja, e se esse mordomo não foi fiel? Se ele foi incoerente? Ou se ele não ensinou sempre o evangelho? Quem vai julgar este mordomo? Como este mordomo será julgado? Paulo passa a explicar isso para a gente a partir do versículo 3. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Paulo reconhece que sobre o seu trabalho podem ser realizados 3 tipos de julgamento. Lendo esse versículo aí, sozinho, você consegue me dizer quem são as pessoas que podem julgar o líder pelo seu trabalho? Por exemplo, quem são as pessoas que podem julgar a Paulo pelo seu trabalho? São 3. Você consegue me dizer quem são? Primeiro, ele pode ser julgado por vocês. E aqui, Paulo está falando de maneira individual. Cada pessoa pode julgar a Paulo. Segundo, Paulo pode ser julgado por uma autoridade humana. E aqui, no caso, ele está falando sobre um tribunal. Terceiro, Paulo também pode ser avaliado pela sua própria consciência, nem a minha própria avaliação. Aqui ele está julgando o seu próprio trabalho pela sua própria consciência. Deixa eu explicar cada um desses julgamentos para ficar bem claro para você. No primeiro julgamento, diz respeito à maneira como os irmãos da igreja poderiam criar critérios pessoais para avaliar Paulo. E Paulo vai falar sobre isso, né? Segunda carta, principalmente, alguns vão avaliá-lo como sendo um mau pregador, e aí vão considerar outras pessoas uns super apóstolos porque pregam melhor. Então são critérios criados pelas pessoas para avaliar o líder. O segundo julgamento seria em um tribunal. E aqui, para entender o que Paulo está dizendo, é preciso compreender um aspecto cultural da cidade de Corinto. Naquela sociedade, a avaliação do sucesso no mundo político de qualquer pessoa era feita de maneira pública. Quando você tinha um político destacado, somente após julgamento público, esse político seria reconhecido como um dos líderes naquela sociedade, uma pessoa proeminente e importante. Este é o sentido aqui. O sentido de que eles conhecem este modo de julgar homens que estão envolvidos na política e dizer que eles são importantes no trabalho que fazem. E Paulo está dizendo, vocês podem fazer a mesma coisa, pode reunir um colegiado cristão e querer me avaliar a partir de critérios que vocês criaram. Mas o terceiro julgamento foi aquele realizado pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele avaliou a sua própria consciência. Ele fez autocrítica. Essa autocrítica serviu a Paulo para ajudá-lo a seguir no caminho da fidelidade que ele tanto buscava. Mas qual desses julgamentos possui o maior valor? Pessoal, de um tribunal ou da minha consciência? Será que um líder precisa dessas aprovações? Será que o líder precisa ser aprovado pelas pessoas ou por si mesmo para ser um bom líder? Bom, se você puder apertar pause aí no vídeo, eu queria que você tentasse oferecer uma resposta para essa pergunta. Será que o líder precisa ser aprovado pelas pessoas ou pela sua própria consciência?
Eu espero que você tenha refletido. E a resposta a essa pergunta, ela só será uma resposta correta se você tiver entendido o status que cada líder tem dentro de Cristo. Lembra que eu falei isso no final da primeira sessão? No final da primeira sessão eu falei que só é possível resolver o problema da sabedoria humana que tem causado males se cada um deles entenderem o seu status dentro de Cristo Jesus. Se o líder é um simples servo, colocado por Deus como mordomo da pregação, ele está ensinando, explicando o evangelho, qual deveria ser a única avaliação importante para o mordomo? Aquela que foi feita pelo seu Senhor. Deixa eu ler aqui um comentário interessante sobre isso e vai nos ajudar a entender essa questão. Paulo tem uma perspectiva totalmente diferente e essa deveria ser a perspectiva deles também. Ele é servo e mordomo do Senhor. Portanto, sua grande preocupação é com o Senhor, que tem todo o direito de julgá-lo e, de fato, o fará no devido tempo. Pode ser que algum irmão da igreja esteja buscando ser julgado e aprovado por uma daquelas instâncias, pessoalmente, por um tribunal religioso, ou tenha procurado ser aprovado pela sua própria consciência. Mas Paulo está assegurando que tudo isso é inútil. Afinal de contas, nós somos servos do Senhor. Não são as pessoas, não são os tribunais, nem mesmo é a nossa própria consciência que vai nos julgar e nos aprovar. Será o próprio Deus quem fará isso. Ninguém além de Deus consegue julgar o quanto o mordomo foi fiel. Deixa eu repetir isso. Ninguém além de Deus consegue julgar o quanto o mordomo foi fiel. E Paulo apresenta aqui pelo menos duas razões para ele ter chegado a essa conclusão. Primeiro, porque essa é uma prerrogativa de Deus, porque foi ele quem designou esses mordomos, foi ele quem chamou esses mordomos, foi ele quem capacitou esses mordomos, é ele quem está instruindo esses mordomos. Segundo, qualquer tipo de avaliação que as pessoas vão utilizar para julgar o mordomo sempre serão avaliações inadequadas. As pessoas sempre vão criar critérios para avaliar, para julgar os seus líderes, que no final das contas vão apenas escalonar os mordomos, vão apenas dizer se um é melhor do que o outro, ou se um é mais capaz do que o outro. Deixa eu te dar um exemplo simples que vem aqui à minha cabeça, que é um exemplo simples como nós fazemos isso. Não sei se você já viu essa cena, mas eu já vi ela algumas vezes. Quando alguém critica um líder pela maneira como ele está trabalhando, aí alguém responde assim: ah, mas como é que esse é um líder ruim? Na igreja dele entra mais de 2 milhões por mês ou por ano. Com certeza é um líder sensacional. Um líder que entra 2 milhões de reais na sua igreja, este é um líder de sucesso. Ou então, como é que este é um líder ruim? Veja, a igreja dele tem mais de 10 mil pessoas. São mais de vários templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Esses dois exemplos são exemplos assim simples e suficientes para mostrar como nós criamos critérios puramente mundanos para avaliar os mordomos de Deus. O julgamento mundano das pessoas só serve para escalonar, dizer quem é maior. Então, se na igreja entra 2 milhões, com certeza este é um líder em potencial. Se a igreja tem mais de 10 mil pessoas, com certeza ele é um líder melhor do que outros. E aí você coloca os líderes no banco dos réus para julgar pelos critérios que você mesmo utilizou. Mas o único que pode emitir julgamento apropriado sobre o trabalho do líder é o próprio Deus. E Paulo deixa isso claro no versículo de número 4. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá.
Na igreja haviam pessoas que julgavam Paulo com base nos seus dons, com base nos seus conhecimentos, com base na sua sabedoria, com base na sua liderança. Ele, inclusive, explora isso nas suas cartas da igreja de Corinto. Então, há pessoas que estão julgando Paulo com base naqueles critérios que eles acham ser mais adequados. Esses critérios não são válidos para julgar o trabalho de Paulo e também não são válidos para julgar o trabalho de ninguém. Aqui deixa eu te fazer uma pergunta. Com base nesse versículo de número 4, de onde virá os critérios corretos para avaliar uma pessoa? Os critérios corretos virão do Senhor. Isso não está claro aqui no texto e eu faço questão de rabiscar a você. Mesmo que a pessoa utilize bastante critérios para provar que ele é um bom líder, ainda assim, esse julgamento não é adequado. Mesmo que sejam critérios plausíveis, que a gente ouça os critérios e olhando os critérios diga, realmente é um mordomo fiel. No final, só vai valer aquilo que Deus diz sobre o serviço que nós realizamos para Ele. No dia do julgamento, a nossa autoavaliação não está em pé de igualdade com os critérios de Deus. O que você disse sobre o seu ministério, ou o que as pessoas disseram sobre o seu ministério, não terá o mesmo peso de avaliação sobre aquilo que o Senhor vai dizer sobre o seu ministério. Mas deixa eu fazer aqui um contraponto importante, porque mesmo que a autocrítica, mesmo que a crítica de outras pessoas, a avaliação de outras pessoas não sirvam para a nossa aprovação, elas servem para ajudar o líder na maneira como ele busca guiar o seu ministério no caminho da fidelidade. E Paulo diz isso, né? A minha consciência está tranquila. Porque ele fez autocrítica, ele observou o seu chamado e se dedicou. Mas no final das contas ele reconhece que esse auto-julgamento, essas críticas que ele fez e a maneira como ele pretendeu seguir fielmente o seu ministério, isso não está em pé de igualdade com o julgamento do Senhor. Aquilo que eu digo sobre o meu ministério não são as palavras do Senhor, é a minha avaliação. O que conta é o julgamento de Deus. Por isso que Paulo encerra no versículo de número 5 dizendo: portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. O julgamento do Senhor vai expor todas as coisas. O julgamento vai revelar o valor do nosso trabalho. Será Deus quem vai dizer se aquilo que nós fizemos para Ele foi duradouro ou não. Será o Senhor que vai dizer se o nosso trabalho fez uma boa administração dos mistérios de Deus ou não. Sabendo disso, qual deve ser a atitude em relação ao trabalho desenvolvido pelos líderes na igreja? Você consegue me dizer com base nesse texto? Paulo diz: não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Porque quando ele voltar, ele trará à luz as coisas escondidas. Quando ele voltar, ele vai revelar aquilo que estava sendo feito nas trevas do coração. As coisas ocultas. Em outras palavras, Deus vai revelar a verdade sobre o relacionamento que cada líder tinha com Deus. Deixa eu repetir isso porque isso é um ponto que não deve sair da cabeça do líder. No dia do julgamento, Deus vai revelar a verdade sobre o relacionamento que cada líder tinha com o Senhor. Essas pessoas serviam o Senhor como um mordomo fiel ou não? Essa pessoa estava apenas servindo porque pensava no seu próprio benefício. No dia do julgamento final,
cada um de nós terá as nossas motivações sendo reveladas pelo Senhor. Veja o que este comentarista escreve a esse respeito. Deus revelará a verdade sobre o relacionamento de uma pessoa com o Senhor. Motivações e preocupações, desejos e cobiças serão todos divulgados, assim como o orgulho ou humildade de uma pessoa, atitude em relação aos outros ou desejo de fragmentar ou unir a igreja. Na presença de Deus, nós veremos o próprio Deus revelar aquilo que ficou escondido. Duas coisas ficaram escondidas. Primeiro, ficou escondido a boa motivação. Segundo, ficou escondido a motivação ruim. O bom mordomo trabalhou para o Senhor e nunca chamou atenção para si. A sua motivação ficou escondida. Mas o mau mordomo também trabalhou. Mas no caso dele, ele estava pensando no seu benefício. Apesar de ter trabalhado com motivações erradas, isso ficou escondido o tempo todo. Mas no dia do julgamento final, todos prestarão contas ao Senhor que o chamou para trabalhar. Nesse dia, todos os mordomos prestarão contas daquilo que fizeram, quer tenham sido bons ou ruins na maneira como trabalhar. Para encerrar essa aula, eu quero, na terceira sessão, fazer algumas aplicações sobre esse texto que eu expliquei para nós. Cada líder precisa se ver dentro de Cristo como um servo, simples servo. E como um mordomo, alguém que recebeu a responsabilidade de ensinar o Evangelho. Sabendo disso e tendo feito essas explicações, eu parto então para as aplicações. Primeira aplicação. Líderes religiosos não são mais do que simples servos de Cristo. Essas palavras de Paulo foram chocantes para um sem número de pessoas. Principalmente para aquelas que tratam líderes ou que gostam de se tratar como autoridade espiritual. Alguns se veem até como entidade divina, né? Essa visão que o líder tem de si como autoridade espiritual, como entidade divina, isso é sintomático de um problema maior que, escrevendo para Timóteo, Paulo chamou da condenação do diabo. Isso é sintomático do orgulho. Sabe o que os líderes são? Simples servos que trabalham para Cristo. É assim que devem ser considerados. Nada mais do que isso. Ele não é uma pessoa valiosa, ele não é a presença do próprio Deus, ele não é o Deus, ele não é a autoridade espiritual, ele não é uma entidade divina. Se ele se diz alguma dessas coisas, isso é sintomático de um pecado que ele está cometendo, que é o mesmo pecado que gerou a condenação do diabo, o orgulho. Repetindo, líderes são servos que trabalham para Cristo. Segunda aplicação. O que torna um líder cristão valoroso é a tarefa que ele executa. Na aplicação anterior, eu disse que o líder é um simples servo. Ele não é uma pessoa muito importante. Mas a tarefa que o líder executa, essa sim é muito importante. Porque ele ensina os mistérios de Deus. Toda pessoa deveria se aproximar de um líder cristão com essa consciência. Ele é um simples servo, mas a tarefa que lhe foi confiada é muito valiosa. E o valor do líder cristão está nisso. Se o líder cristão sequer explica os mistérios de Deus, ele que já não tem valor, reduziu ainda menos o seu passe. Usando aqui uma linguagem futebolística, né? Se o líder só tem valor enquanto ensina os mistérios de Deus, se nem os mistérios de Deus ele ensina, não há valor nenhum, nem nele, nem nas suas tarefas. Cada líder precisa avaliar isso, porque pode ser que você esteja se colocando abaixo do que deveria. Você é um mordomo simples, mas a tarefa que você faz, essa sim é muito valiosa. Se nem essa tarefa você está fazendo, você simplesmente precisa rever
a sua visão de ministério. Terceira aplicação. O líder cristão deve administrar a palavra, não uma empresa. Veja, essa terceira aplicação, ela tem conexão com a anterior, porque o valor do líder cristão é a tarefa que ele realiza. Ele ensina a palavra, ele ensina os mistérios de Deus. Mas muitas vezes, pessoas criam critérios para uma liderança cristã se tornar relevante, que não tem nada a ver com as coisas que Deus pediu para ela. As pessoas pedem que a gente faça coisas que simplesmente não dizem respeito àquilo que é tarefa de um líder cristão, mas são exigências criadas pelas pessoas. E aqui eu me lembrei de uma citação do pastor Ricardo Barbosa, que eu considero muito valiosa para a gente ler. Veja comigo, ele diz assim: o pastor de almas é também uma classe em extinção, cada vez mais rara. Foi vencida pelo gerente religioso, pelo líder arrojado, pelo empreendedor. A comunidade não é o que mais importa. O que importa são os projetos, as metas, o potencial de cada um. A pessoa foi substituída pela massa. Às vezes parece que hoje somos mais vaqueiros do que pastores. Estamos mais de olho no número de cabeça do que no cuidado do rebanho. E por que eu acho essa citação do pastor Ricardo sensacional? Porque o que ele está dizendo é uma verdade que tem seduzido muitos líderes cristãos. Eles são seduzidos por um discurso de relevância, de que você não vai ser um bom líder enquanto não tiver uma grande igreja, enquanto não tiver uma igreja que entra milhões ou bilhões por ano, enquanto não tiver um grande templo, enquanto não se consolidar no cenário nacional. E isso nos faz muito mais parecer líderes de empresa do que pastores. E por isso que a categoria de pastores é uma classe em extinção. Talvez daqui a alguns anos realmente entre em extinção essa classe, por causa das tentações que pastores são submetidos. Eles são colocados diante de critérios que são critérios humanos. E eles querem responder a esses critérios para ficarem bem na sua reputação, no seu orgulho pessoal. Se não falarem bem de mim. Se não tiverem uma boa impressão de mim. Se não me virem assim. O líder cristão deve administrar a palavra de Deus, não uma empresa. No final das contas, todos nós seremos julgados pelo Senhor. E é Ele que vai dizer se nós somos aprovados ou reprovados. E se aqui você foi reprovado, esforce-se para ser fiel. Porque Deus pode te aprovar. Isso é mais do que suficiente. Quarta aplicação. A fidelidade do líder deve ser a Deus, não à instituição. É complicado dizer isso da maneira como eu coloquei, por isso, deixa eu explicar o sentido das minhas palavras. No mundo corporativo, há um conceito chamado de cultura da empresa. Cultura da empresa diz respeito a este alinhamento que a empresa espera que haja entre os seus colaboradores e a empresa. Então ela espera que haja um alinhamento de visão, de missão, de valores, de postura, de comportamento, etc, etc. Apesar disso ser comum no mundo corporativo, também tem se tornado comum em certas igrejas. Muitas igrejas criam uma cultura para a sua instituição e exigem fidelidade aos cristãos para essa cultura comportamental. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo bem próximo de nós, que é a questão política. Algumas lideranças exigem essa cultura empresarial para o voto dos membros. Eles censuram, fazem ameaças, em alguns casos mais extremos, eles dizem que não querem certas pessoas de certos partidos políticos ali na sua igreja. Isso é o quê? Cultura empresarial. Mas a fidelidade do líder deve ser a Deus, não à instituição. Se você tem pessoas que estão tentando criar uma cultura empresarial, isso não tem nada a ver com o reino de Deus.
A coerência que se exige de nós é ensinar sempre o Evangelho. E ser coerente na maneira entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Cultura de empresa só envergonha o senhorio de Cristo e mostra que nós não sabemos o que é ser um líder cristão. Quinta aplicação. Estatisticamente você pode ser muito ruim, mas o único julgamento que vale será feito pelo Senhor. Isso aqui eu estou dizendo porque talvez aí na sua igreja as pessoas gostem de medir a eficiência de um líder pela estatística, né? Quanto de arrecadação, quanto de batismo, quantas paredes ele construiu, quantos templos ele inaugurou. E aí talvez você seja um fracasso, porque você não tem arrecadações, paredes, batismos, e aí a pessoa, esse líder é o pior que tem. Então, estatisticamente comparado com outros, pode ser que você seja uma vergonha. Mas talvez, no dia do julgamento final, Deus vai perceber o quanto você se esforçou para ser fiel. E este é o único julgamento que vai valer. As paredes que você construiu e o dinheiro que você arrecadou, eles não serão usados a favor de você. Pelo contrário, eles poderão ser usados contra você no tribunal. Porque se elas não serviram para te ajudar a cumprir a tarefa que Deus lhe deu, você simplesmente se afastou do chamado de Deus. Se construir paredes não te ajuda a ensinar cada vez mais e melhor o Evangelho, se arrecadar dinheiro não te ajuda a cada vez ensinar mais e melhor o Evangelho, você está perdido sobre o que é ser um líder de igreja. E aí, a minha palavra é para você. Talvez você tenha se afastado disso, talvez você precise reconsiderar e voltar. Ou para você, que estatisticamente pode ser um fracasso, mas lembre-se do juízo final. Lá que Deus pode dizer que você foi aprovado por ter se esforçado para fazer aquilo que Ele te deu para fazer. Sexta aplicação. A liderança carismática pode ser uma terrível armadilha para você. O que é um líder carismático? É aquele que consegue o apoio dos seus liderados, porque em muitos aspectos ele fala a língua das pessoas. Ele é o povão. Ele é quem conversa com as pessoas. Ele é um amigo. Ele é alguém que influencia tremendamente as pessoas. Isso parece ser ótimo, mas isso também pode se tornar uma armadilha. Você consegue imaginar um líder que faz tudo com o propósito de agradar as pessoas? As pessoas criaram o critério do que é ser um líder adequado e ele está tentando responder ao critério colocado pelas pessoas para ser o líder correto. Esse líder simplesmente se esqueceu que foi Deus que colocou ele ali como mordomo. E é preciso considerar que muitas vezes haverá um conflito de interesses. Aquilo que as pessoas esperam de nós é diferente daquilo que Deus espera de nós. A quem você vai agradar? Para o líder carismático, isso pode ser uma armadilha. Porque na ânsia de dar sempre o que os seus liderados querem, ele acabou aborrecendo o Senhor que o colocou como um mordomo. Tome muito cuidado com esta armadilha. Lembre-se, foi o Senhor quem te chamou para este trabalho. Sétima aplicação. No dia do julgamento, nossa autoavaliação não estará em pé de igualdade com os critérios de Deus. Veja, você consegue imaginar uma cena como essa? Uma pessoa chega diante de Deus cheio de expectativas? Porque aqui na Terra, essa pessoa fez muitas coisas, considerando que tudo aquilo era muito importante para o Senhor. Olha, Senhor, eu construí muitos prédios, igrejas, galerias, subsolos. Muitas igrejas foram abertas. Mas quando nós formos ser julgados por Deus, nós vamos descobrir que os nossos critérios
e a nossa avaliação não vale nada. Isso não são palavras minhas, foi Paulo que diz isso. Vale nada a minha consciência estar limpa. Porque no dia do julgamento, a nossa autoavaliação não está em pé de igualdade com os critérios de Deus. É Ele que vai julgar cada um de nós. É Ele que sabe os critérios corretos para avaliar Israel, para avaliar você, para avaliar as outras pessoas. Não são os critérios que nós criamos, não são as expectativas que nós construímos. Por isso que cada líder precisa fazer uma leitura apropriada sobre o seu trabalho. A autocrítica serve para nos motivar a procurar esta fidelidade. Mas no final das contas, o que vale é apenas o julgamento do Senhor. Então eu preciso trabalhar com bastante temor, sabendo que eu prestarei contas pela maneira como eu estou administrando os mistérios de Deus. Você sabia que vai prestar contas por isso? O escritor de Hebreus diz isso. Existem líderes, se submetam aos líderes de vocês, porque eles trabalham como quem vai prestar contas. Vai prestar contas. Ele sabe disso. Então ele trabalha com temor, sabendo que no dia do julgamento final, não é o que eu falei sobre mim mesmo. É o que Deus que me chamou para o ministério vai falar sobre a maneira como eu lidei com o ministério. Oitava aplicação. Todo líder tem uma motivação para servir. Um dia ela será conhecida por todos. Ninguém sabe porque uma pessoa aceitou o chamado para ser pastor. Nós não sabemos porque certos líderes abandonam a pregação e se dedicam a outras tarefas. Nós não sabemos porque o filho de um pastor aceita ser pastor. Nós não sabemos porque um pastor fica na igreja até bem perto de morrer. Há um sem número de coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos a motivação e não temos como avaliar isso. Não temos como julgar essas questões. Mas, no dia que formos julgados pelo Senhor, ali, diante do Senhor, todas as nossas motivações serão conhecidas. Deus vai revelar tudo. Isso deveria ser preocupante para você. Porque às vezes, citando aqui o meu caso, eu estou gravando aulas aqui na internet com a motivação de ganhar dinheiro, ficar rico. Você consegue imaginar todo esse esforço aqui nesse calor, toda hora precisando me secar porque está muito quente. E no dia do juízo final Deus falar, Israel, por que você fez isso querendo ganhar dinheiro? Por que você não cumpriu o chamado que eu lhe dei? Eu não te chamei para explicar o evangelho? Por que você pensou em ganhar dinheiro com aquilo que eu te chamei para fazer? Seria muito vergonhoso para mim estar diante do meu Deus e ser reprovado por Ele. E você? Como você se sente sabendo que Deus conhece as suas motivações? Por isso mesmo que cada um de nós precisa avaliar isso. Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa pelo motivo errado? Porque se eu estou, eu não quero ser envergonhado diante do Senhor naquele dia. No dia do julgamento, eu quero ser aprovado porque eu me esforcei para ser fiel. Me esforcei para glorificar o seu nome. Eu nunca trouxe honras a mim mesmo. Eu procurei sempre dar honras ao seu santo nome. Falaram mal de mim, perseguiram, fizeram tudo o que puderam, assim como fizeram com seu filho Jesus Cristo. Mas eu fiquei calado porque era para o Senhor que eu estava fazendo. Todos nós temos que trabalhar com esta consciência. Deus sabe o que nós estamos fazendo. Ele sabe o que a gente suporta para levar o evangelho. E se você não tem esta consciência, você deveria criar. Deus conhece as causas pelas quais você está ou não se dedicando ao ministério. Nona e última aplicação. Todo líder precisa tomar cuidado com o auto-engano. E isso aqui é um ponto que merece muita atenção como última aplicação, porque nós vimos que uma pessoa pode se enganar
criando critérios que para elas são critérios apropriados. Olha, eu acho que um bom líder é alguém que faz isso, faz aquilo. E aí, como eu estou fazendo o que eu acho que são critérios apropriados, em minha consciência, eu me vejo como líder aprovado. E às vezes, eu me cerco de pessoas que também acham isso para que elas me elogiem. Ah, isso é mesmo. É isso que faz um bom líder. Você está no caminho certo. É isso que é o auto-engano. É você criar critérios mundanos da sabedoria humana, se cercar de pessoas que criam critérios mundanos da sabedoria humana e achar que no dia do julgamento final Deus vai te elogiar pelo que você fez. Todo líder precisa tomar cuidado com o auto-engano. Todo líder precisa estar sempre consciente da sua própria limitação, das suas próprias motivações. Senhor, existe algo em mim que é mal. Existe uma motivação ruim. Essa é uma oração frequente do líder. Porque se ele não faz isso, ele vai se acercar de pessoas que vão elogiá-los. É isso mesmo. Não faltam pessoas para elogiar atitudes erradas. Não faltam pessoas para estimular você a fazer coisas erradas. Mas lembre-se, você foi chamado por Deus para fazer uma única coisa. E você deve buscar a aprovação dele. Ele te chamou, ele te capacitou, ele te deu habilidades para fazer isso. Então trabalhe para isso. E não se engane. Não deixe que as pessoas afaguem o seu ego. Te enganem com comentários que às vezes fazem tão bem para você, mas que às vezes estão apenas preparando você para o dia final em que Deus vai dizer: eu não te pedi para fazer nada disso. Eu espero que este conteúdo tenha ajudado cada um de vocês. Se o nosso bondoso Deus nos permitir, nós nos encontramos na semana que vem aqui para seguirmos com a próxima aula. Até lá então.